Bom dia a você que nos assiste. Eu cumprimento cada um e cada uma com a graça e com a paz do Senhor Jesus. É muito bom saber que você está conosco nesse tempo para juntos meditarmos na palavra de Deus, para juntos ouvirmos a voz do Senhor falando conosco por meio da sua palavra. Convido você nesse instante a orarmos juntos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Pai, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado, ó Deus, também pela oportunidade que temos de estarmos juntos, mesmo que de maneira online, mas estarmos juntos aqui para meditarmos, estudarmos, compreendermos mais da Tua palavra. Esse é nosso propósito nesse momento, e é por isso que nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos pecados, das nossas dívidas, das nossas falhas, ó Deus, perdoa-nos em Cristo Jesus e fala conosco, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir na nossa mente, no nosso coração, em todo o nosso ser. Não queremos, ó Deus, decorar versículos, queremos, ó Pai, ouvir Tua voz, aprender os Teus princípios, aprender a Tua verdade, a Tua vontade para as nossas vidas. E é por isso que te suplicamos, fala conosco, Deus, fala, pois nós, Teus servos e servas, Teus filhos e filhas, estamos nesse momento sedentos por ouvir a Tua voz. É assim que nós oramos, suplicando e também agradecendo desde já, porque estamos orando não em nosso nome, mas no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que é Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando já para a reta final do nosso estudo sobre a doutrina bíblica da oração. Temos visto ao longo dos últimos meses tudo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a oração. Hoje e no próximo domingo nós vamos então meditar sobre o ensino bíblico da oração em Jesus. O que podemos aprender com o próprio Cristo acerca da oração. E hoje nós vamos tratar sobre um trecho muito conhecido, até mesmo daqueles que não têm tanto manuseio da Bíblia, um trecho bastante conhecido como a oração do Pai Nosso. Foi esse o nome que recebeu esse trecho, é assim que nós o conhecemos, e é sobre esse curto, mas profundo trecho que nós vamos meditar hoje. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 9 a 13. Mateus capítulo 6, dos versos 9 a 13, diz assim o texto. Jesus, o próprio Cristo, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje nossa reflexão vai ser sobre esse trecho, e eu quero, antes de entrar no texto, ver um pouco com você sobre o contexto. Esse texto se encontra numa porção maior, conhecida também como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte se encontra dos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Portanto, essa oração ensinada por Jesus se encontra dentro desse sermão, assim chamado Sermão do Monte. E algo que nós precisamos entender sobre esse momento: não se trata de uma pregação, mas se trata de ensino. Ainda no começo do capítulo 5, o início desse trecho importante do Sermão do Monte, nós temos, a partir do verso 1, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo,
E aí vai começar então o Sermão do Monte. Percebam então que era ensino. Jesus não estava pregando àqueles que ainda não o reconheciam como Messias, como Cristo, o enviado de Deus. Jesus não estava pregando, mas Jesus estava ensinando àqueles que já o seguiam, os seus discípulos, e não eram apenas os 12, eram todos aqueles que já seguiam Jesus. Veja o texto mostrando que eram multidões que estavam seguindo Jesus naquele momento. Jesus então não estava trazendo novas lições, Jesus estava amplificando lições já conhecidas. Jesus estava aprofundando a compreensão de verdades eternas que eles compreendiam apenas de uma forma humana, material e superficial. Não era novidade, era aprofundamento daquilo tudo que eles já conheciam. E nós temos no início desse Sermão do Monte, para entendermos o contexto da chamada oração do Pai Nosso, nós temos no início do Sermão do Monte Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Felizes são os que choram, os que têm fome e sede, os que são perseguidos. Jesus então mostra uma forma diferente de entender aquilo que eles já conheciam. Jesus vem aprofundar aquilo que eles já conheciam. Logo em seguida, Jesus vai falar sobre a necessidade de sermos sal e luz, de fazermos diferença. Esse é o chamado para todo aquele que crê e segue a Cristo, fazer diferença, ser diferente, para então fazer diferença. Jesus vem falar também sobre o cumprimento da lei, a lei de Moisés, os escritos, os profetas, tudo aquilo que eles tinham disponível naquele tempo como palavra do Senhor. Jesus vem mostrar que ele não veio revogar nada daquilo, na verdade ele veio cumprir, até porque tudo aquilo que havia sido escrito apontava para ele mesmo, o Cristo, o Cordeiro de Deus. Jesus então vai mostrar a necessidade de que aquelas pessoas compreendessem essas verdades que ele estava agora aprofundando e amplificando, para que aquelas pessoas então passassem a viver por um novo padrão de justiça. Mateus capítulo 5, no verso 20, Jesus já diz algo importantíssimo: vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus então estava mostrando que não se tratava apenas de conhecer o texto escrito e tê-lo decorado na mente, mas era necessário viver conforme a vontade de Deus expressa nos textos que eles já tinham à disposição. E da mesma forma, eu e você hoje não podemos apenas decorar versículos e achar que a obediência desse ou daquele texto apenas nos garante um lugar na eternidade. Somos chamados a viver um padrão de justiça muito mais alto do que isso. Jesus segue então falando com eles, falando sobre aquilo que eles já tinham ouvido, mas porém Jesus dizia, eles já conheciam a lei, eles ouviam comentários e tradições, mas Jesus dizia algo além, e era isso que ele ia mostrando e falava sobre, no capítulo 6, no início do capítulo 6, Jesus vai mostrar como deveriam ser praticadas as boas obras, não para simplesmente serem vistas por outras pessoas, mas sim pensando sempre em agradar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Pai. Como se deve dar esmolas, como se deve orar, não para aparecer para as pessoas, mas para ser visto, ouvido pelo Senhor. E é aí então que Jesus vai chegar ao texto que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Percebam então, meus irmãos, que o contexto aqui não é outro senão de ensino, de aprofundamento. Jesus estava chamando aquelas pessoas a compreenderem, a refletirem e entenderem a verdadeira intenção do Senhor em cada uma dessas práticas, em cada um desses assuntos que Jesus menciona. Era ensino, era aprofundamento, assim como eu e você vamos fazer aqui nesse momento, buscando compreender mais profundamente aquilo que já ouvimos, aquilo que já conhecemos por ouvir, mas que agora nos é chamado de Deus, para que possamos compreender na profundidade. Jesus então não estava ensinando, na chamada oração do Pai Nosso, não estava ensinando apenas palavras que deveriam ser memorizadas e repetidas.
Jesus estava ensinando princípios eternos e verdades espirituais que precisavam, e ainda hoje precisam, ser observadas, compreendidas, reconhecidas, confessadas e aplicadas. É muito mais do que apenas decorar e repetir, é compreender, reconhecer, confessar e viver. O contexto do Sermão do Monte, então, observado aqui, nos faz entender que não há sentido em afirmar que Jesus estava ensinando palavras e frases nessa oração do Pai Nosso. Jesus estava, sim, ensinando princípios espirituais e verdades eternas. E nós vamos ver, então, cada uma dessas verdades, cada um desses princípios que Jesus estava ensinando. O primeiro princípio espiritual, a primeira verdade eterna é sobre a paternidade. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estais no céu. E aqui eu quero chamar você a entender mais um pouco do contexto daqueles que ouviam Jesus naquele momento. Eram judeus, Jesus estava falando, ensinando a homens e mulheres na região da Judéia, então o contexto deles precisa ser observado. E no judaísmo havia muitas formas para se dirigir a Deus. As principais, nós temos o chamado tetragrama, que é vocalizado como Yahvé, que nas nossas Bíblias costuma vir traduzido como Senhor, sempre em caixa alta. E essa palavra Senhor se refere ao hebraico que eles usavam para se referir a Deus, Yahvé. Outra forma de se dirigir a Deus era a palavra hebraica também Adonai, que nas nossas Bíblias costuma vir traduzido como Deus. Essas eram as duas formas principais de se referir a Deus, de se dirigir a Ele. Havia ainda algumas menções a Deus como Pai do seu povo, mas essas menções, elas vinham sempre nas celebrações litúrgicas, era sempre de uma forma muito até impessoal, digamos assim, fazia parte do momento de culto, era algo realmente muito formal, sempre no idioma hebraico. E eu quero aqui fazer um comentário breve com você para entendermos um pouco mais ainda desse contexto. Os judeus, no ano de 586 a.C., foram levados cativos pelo Império Babilônico. Eles então passaram a habitar na Babilônia e ali, naquele tempo, o idioma hebraico deixou de ser o idioma falado popularmente. Eles passaram então, com aquela mistura com o povo da Babilônia, passaram a falar o idioma aramaico, que é muito próximo, tem bastante proximidade com o idioma hebraico. Para que não se perdesse o idioma hebraico, ele então ficou restrito, digamos assim, às celebrações de culto, às celebrações litúrgicas. Embora não houvesse mais acesso ao templo de Jerusalém, que na verdade tinha sido destruído e estava muito longe, eles então começaram a se reunir nas sinagogas, e ali a leitura das escrituras e o culto era feito em hebraico, mas no dia a dia passou a se usar o aramaico. Jesus então, e os seus discípulos e o povo de Israel naquele tempo, falava no dia a dia em aramaico, mas as celebrações dos cultos eram feitas em hebraico. Deus então era chamado assim de Yahvé e de Adonai em hebraico. Percebam então que havia toda uma formalidade, e afirmar que Deus é Pai era algo profundamente formal e ritual. Dizer que Deus era Pai era algo que acontecia somente no momento ali de celebração, de uma maneira muito formal, algo muito ritualístico, era algo totalmente distante e podemos dizer que era até mesmo impessoal. Mas Jesus não utiliza a palavra Abi, que no hebraico significa Pai, nas suas orações. Nas orações de Jesus, esse termo Abi não era utilizado, esse termo servia para ser usado não só ao pai, mas também a mestres, professores, a pessoas mais velhas, a patrões. Jesus não usava
a palavra hebraica Abi. Jesus usava a palavra do aramaico, do idioma que era popular, daquela língua que as pessoas falavam no dia a dia. Jesus não usou Abi no hebraico, Jesus usou Abba no aramaico. E isso faz toda a diferença. Jesus não usa uma linguagem formal, ritualística, solene para chamar Deus de Pai. Jesus usa a palavra mais comum, mais usada pelas crianças para se referir ao Pai. Abba, portanto, se refere ao Pai como meu papai, meu paizinho. É uma palavra que denota amor, que denota carinho, que denota intimidade. Nós temos Joaquim Jeremias, um teólogo importante, dizendo o seguinte: Abba era um balbucio de criança que experimenta o gosto do trigo. Ou seja, uma criança que acabou de ser desmamada, que acabou de deixar de tomar leite e começou agora a mastigar o pão. Uma criança ainda muito pequena. Abba se assemelhava muito com o balbucio de uma criança que queria se referir ao pai, assim como uma criança pequena hoje começa a chamar o seu pai, às vezes até de papá. Era dessa forma que eles associavam o termo aramaico, Abba, a essa criança que se referia ao Pai. Perceba então Jesus iniciando esse modelo de oração, mostrando que Deus é Pai, mas que Ele precisa ser encarado com todo amor, com todo carinho, com toda dependência, assim como uma criança pequena se refere a seu Pai. Deus é sim nosso Pai, mas Ele é nosso Pai acima de toda formalidade e solenidade. Nosso relacionamento e nossa conversa com Deus precisa ser respeitosa e obediente, mas também precisa ser sempre amorosa, confiante e dependente, assim como os filhinhos em relação ao seu papai. Esse é o primeiro princípio espiritual, a primeira verdade eterna que Jesus nos ensina nesse modelo de oração. Pai nosso, Abba, Paizinho amado, Pai acima de toda formalidade e de toda solenidade. Temos ainda mais um princípio espiritual, mais uma verdade eterna, agora sobre a santidade de Deus. Mateus capítulo 6, verso 9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado, essa palavra aqui no grego, e por que agora nós estamos falando do grego? O grego é o idioma em que o Novo Testamento foi escrito. E por que o Novo Testamento foi escrito em grego, se eles falavam naquele tempo ali em aramaico, algumas vezes em hebraico? Foi escrito em grego porque era o idioma mais fluente, mais abrangente daquele tempo, mais até do que o inglês é hoje nos nossos tempos. Para que a mensagem então pudesse alcançar vários povos, várias localidades, foi o texto do Novo Testamento, todo ele escrito em grego. E a palavra em grego aqui, para dizer que santificado seja o teu nome, a palavra em grego é hagiasteto. Essa palavra significa tornar santo, significa purificar. E aí surgem duas perguntas. Santificado seja o teu nome. Significa então que o nome de Deus ainda não é santo o suficiente? Significa então que o nome de Deus precisa ser mais santo e mais purificado? O pregador da palavra de Deus, Matthew Henry, escreveu o seguinte: não se trata aqui de uma petição, mas se trata aqui de adoração. Nós não estamos rogando e suplicando a Deus que o nome dele seja mais santo. Nós não estamos aqui pedindo a Deus que purifique o próprio nome dele. E é importante lembrar que o nome, no contexto bíblico, o nome praticamente é impossível de ser dissociado da pessoa. O nome significava o que aquela pessoa é. Então nós não estamos aqui rogando a Deus para que o nome dele seja ainda mais santo, que alcance mais santidade, que alcance mais pureza. Deus já é santo, santo, santo. Não se trata, portanto, de uma petição, mas de uma adoração. Quando oramos ao nosso amado Pai, o nosso Paizinho, nós estamos reconhecendo a sua paternidade, mas também a sua santidade. Essas
são as bases, as premissas da nossa oração. Reconhecer a paternidade e reconhecer a santidade de Deus. O nome dele e não o nosso deve sempre ser glorificado. Portanto, Jesus estava ensinando sobre a santidade de Deus. Jesus estava ensinando sobre a necessidade que temos de adorá-lo, reconhecê-lo como Paizinho amado, mas reconhecer também que ele é o Pai nosso que está nos céus. Aquele que tem um nome santo, aquele que é santo. Não é apenas o Pai terreno, mas é um Pai acima de tudo, de todos. É o Pai eterno, é um Pai criador, é o Pai santo, santo, santo. Não é, portanto, petição para que o nome de Deus seja mais santo. É reconhecimento, é adoração ao nome de Deus, ao próprio Deus, porque Ele é um Pai santo. Outro princípio, outra verdade eterna sobre o Senhor que nos é ensinado aqui na oração chamada de oração do Pai Nosso, é o princípio da soberania. Mateus capítulo 6, agora no verso 10. Venha o teu reino e faça-se tua vontade na terra como no céu. A soberania de Deus. Diz aqui então que venha o teu reino. E essa palavra no idioma original é basileia, que significa realeza, governo. É mais o reinado do que o próprio reino. Não é o reino físico com limites geográficos. O clamor aqui não é para que venha então a ser estabelecido um reino de Deus na terra com fronteiras, com limites geográficos, conforme muitos achavam naquele tempo que o Messias viria instituir um reino físico e humano. Muitos achavam que o Messias viria para libertar o povo de Israel apenas do domínio romano naquele tempo. E ainda hoje há muitos achando que a intervenção e a vinda do Senhor Jesus vem apenas para trazer efeitos humanos, físicos, nessa terra. Lembremos do texto que nós temos escrito pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, nos diz que se a nossa esperança em Cristo se refere apenas às coisas dessa vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Jesus não veio estabelecer um reino físico, geograficamente delimitado. A palavra aqui, basileia, a palavra que é traduzida como venha o teu reino, não se refere a reino humano, reino físico, reino com fronteiras. É a autoridade, o poder, é o domínio e o governo de Deus sobre tudo e todos. É o reino espiritual e eterno de Deus. Nas nossas orações, então, nós temos que reconhecer que Ele é Pai, que Ele é Santo e que Ele domina sobre tudo e todos eternamente, não apenas sobre aquilo que enxergamos e tocamos, mas sobre todas as coisas materiais e espirituais. Temos que reconhecer nas nossas orações a soberania absoluta, eterna do Senhor, clamando então que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Vontade, no original a palavra telema, que significa para nós o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa inclinação, a nossa escolha. Mas quando essa palavra se refere a Deus, ela ganha muito mais significado. Perceba, a minha e a sua vontade se refere a uma inclinação, a uma escolha, a um desejo, mas a vontade de Deus, ela tem um significado de propósito, plano, decreto e determinação. Eu aprendi ainda pequeno, não me esqueço do meu avô me ensinando essa frase, sentado na escrivaninha dele, ele escreveu e repetiu comigo: querer não é poder. E realmente, para mim e para você, querer não é poder, mas em relação ao nosso Deus soberano, querer é sim poder. Eu quero ler com você o que está escrito em Apocalipse capítulo 4, verso 11. O texto diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. E percebam aqui: porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tudo o que existe foi criado por causa da vontade de Deus. Na vontade de Deus
há pleno poder, diferente da minha vontade e da sua vontade, e é por isso que nas nossas orações nós temos que reconhecer a soberania, o reino, o poder, a autoridade do Senhor, e entender que a vontade dele é a vontade que criou todas as coisas, e nós temos que nos submeter à vontade dele. Nós não devemos orar para impor nossa vontade a Deus, nós devemos orar para nos submetermos à vontade dele. O próprio Senhor Jesus assim orou no Getsêmani. Ele expõe a própria vontade ao Pai, mas pede que a vontade do Pai prevaleça. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento que vem em breve sobre mim, mas que não seja feita conforme a minha vontade, sim conforme a tua. O próprio Senhor Jesus nos dando esse exemplo de que a nossa oração não serve para impor a Deus a nossa vontade, mas a nossa oração precisa servir sim, para que eu e você nos submetamos à vontade dele, essa vontade que criou todas as coisas. Princípio da paternidade, princípio da santidade, princípio da soberania, princípio da provisão. Mateus capítulo 6, no verso 11, diz o texto: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o mesmo Matthew Henry, pregador da palavra de Deus que nós mencionamos agora há pouco, escreveu também o seguinte sobre esse versículo: cada palavra aqui traz uma lição. Vamos então seguir essa sequência que ele propõe. O pão nos traz uma lição de sobriedade nas nossas orações. O pão é aquilo que é básico, aquilo que é indispensável, representa aquilo que nós precisamos para viver. Era a dieta básica que até os mais pobres tinham acesso e que precisavam para sobreviver dia após dia. Quando eu e você oramos, nós temos que orar também com essa sobriedade, reconhecendo que o Senhor é o nosso provedor, dele vem toda a nossa provisão, e nós temos que clamar a Ele por tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que é indispensável. Aqui não é mencionada nenhuma guloseima supérflua, mas o que se pede aqui é aquilo que é necessário. Assim precisam ser as nossas orações. Mas esse pão que nos mostra sobre a sobriedade das nossas orações, também é o pão nosso. Aqui nós aprendemos sobre honestidade e sobre esforço. Não é o pão dos outros, não é o pão do engano mencionado em Provérbios 20, 17, não é o pão da preguiça mencionado em Provérbios 31, 27, é o pão que nós obtemos pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, tudo isso vindo do Senhor, tudo isso sendo provisão dele para a nossa vida. Mas temos aqui não só a lição da sobriedade, mas também a lição da honestidade, do esforço, do trabalho. É Deus quem nos provê, inclusive a oportunidade de trabalharmos, de nos esforçarmos, de exercermos honestidade. É o pão nosso de cada dia. E o que podemos aprender com a expressão cada dia? É a confiança e a dependência, sem preocupação excessiva com o amanhã. Algo que o próprio Jesus vai mencionar mais à frente, ainda nesse momento do Sermão do Monte. Jesus vai mencionar, Mateus capítulo 6, no verso 34, ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta a cada dia seu próprio mal. Aqui, quando oramos então pedindo o pão nosso de cada dia, nós estamos clamando por aquilo que é necessário, que é indispensável, aquilo que cabe a nós, não queremos aquilo que é do outro, e também estamos declarando a nossa confiança, a nossa dependência no cuidado do Senhor pelas nossas vidas. Aprendemos então que Deus é nosso provedor. Embora nos esforcemos e trabalhemos, a provisão daquilo que realmente precisamos sempre vem dele e vem dia após dia. É mais uma lição dentro desse trecho da oração conhecida como oração do Pai Nosso. Também temos o princípio, a verdade eterna do perdão. Mateus capítulo 6, no verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Eu chamo sua atenção aqui para entendermos algo importante nesse versículo. O verbo aqui utilizado é perdoar. No idioma original, como já
vimos aqui o grego, o idioma original, a palavra é aphieme, que é a junção de outras duas palavras, apo, que significa desde, a partir de, e ieme, que significa enviar. Ou seja, o significado desse verbo perdoar no original é enviar adiante, enviar para longe, expelir, mandar embora ou partir. E nesse sentido era utilizado inclusive quando o marido divorciava uma esposa. Deixar ir, abandonar, desistir, não guardar. São significados utilizados aqui para esse verbo em grego, mas tem um significado ainda mais profundo e é exatamente esse que se emprega nesse contexto. Significa deixar de lado uma dívida, e é por isso que nós temos aqui: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Significa deixar de lado uma dívida, significa abandonar todas as reivindicações. Não significa a perda do direito de cobrar a dívida, mas significa a decisão de perdoar, ou seja, de não cobrar mais aquela dívida. Perdão não é esquecimento, perdão é uma decisão, perdão é abrir mão. Esse é o ensino de Jesus nesse momento. Quando pedimos o perdão, a liberação, a exclusão, o abandono das nossas dívidas diante de Deus, estamos reconhecendo a necessidade de sermos perdoados por Ele, mas também estamos assumindo o compromisso de sermos imitadores do nosso Pai, amando e perdoando, assim como somos amados e perdoados. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. As nossas dívidas espirituais, por causa do pecado, nós pedimos perdão a Deus, reconhecemos que somos pecadores e que carecemos do perdão dEle. Necessitamos de que Ele não venha nos cobrar essa dívida que não podemos pagar, dívida essa que o próprio Cristo pagou por nós na cruz. E entendendo a profundidade do perdão, da liberação que recebemos, nos comprometemos diante de Deus a sermos imitadores dEle, também perdoando, também mandando para longe, também abandonando e desistindo de cobrar daqueles que pecam contra nós. Somente os perdoados são capazes de perdoar. Somente quem entende a profundidade do perdão de Deus consegue praticar o verdadeiro perdão. E isso é mais um princípio, mais uma verdade espiritual ensinada aqui na chamada oração do Pai Nosso. Mas ainda temos mais princípios. Temos o princípio, a verdade eterna sobre a proteção. Mateus capítulo 6, agora no verso 13, a primeira parte: não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse texto é traduzido dessa forma: não nos deixe cair, mas a expressão no grego também permite uma tradução que seria: não nos induza, não nos conduza, não nos direcione à tentação, à prova. E aqui o pedido é sim por proteção. É como se pedíssemos ao Senhor: ó Deus, guia nossos passos, Senhor, direciona o nosso caminho, não nos deixe sozinhos, não nos abandone, Senhor, não deixe que o nosso caminho culmine nas tentações, porque as tentações vêm para nos fazer cair, mas o Senhor permite sermos provados para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, para nos aprimorar, para nos fazer crescer e amadurecer espiritualmente. O pedido aqui é por proteção, para que os nossos caminhos não nos levem às tentações que vêm para nos derrubar. E de que forma podemos não sermos levados às tentações? Somente de uma forma: se o Senhor direcionar nossos passos, ou seja, se Ele guiar o caminho da minha e da sua vida, se Ele guiar todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, todas as nossas atitudes, palavras, reações,
Somente sendo direcionados por Deus é que então poderemos ser direcionados para longe dessas tentações que nos fazem cair. Esse é o pedido aqui e essa é a lição de entendermos que Deus nos dá proteção. Além de não nos deixar cair, o pedido é para que Ele nos livre do mal. E a palavra aqui, também no original, poneru, é mais do que os perigos. Esse mal não é só perigo, não é só dificuldade, mas também se refere ao próprio diabo. Se refere ao próprio inimigo das nossas almas, aquele que quer nos fazer cair, aquele que quer nos afastar do Senhor. O clamor então aqui é por proteção de Deus. Precisamos nos sujeitar à vontade e à direção de Deus, sempre confessando a nossa fragilidade e sempre clamando pela sua presença e pela sua proteção. Mais uma vez, Jesus ensinando um princípio espiritual e uma verdade eterna. Mas nós concluímos essa oração, esse modelo de oração, com o que temos na segunda parte do verso 13. Começa dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória para sempre. Amém. Também temos aqui uma lição, também temos aqui mais um aprendizado para a nossa vida espiritual, que não pode deixar de ser observado, compreendido e aplicado. Agora nós estamos aqui com o princípio da adoração. Perceba, o texto diz: teu é o reino, e já vimos aqui a palavra basileia, que significa domínio, governo, autoridade. Teu é o poder, já não é mais a autoridade, o governo, mas o poder. A palavra no grego é dunamis, significa poder, força, capacidade e habilidade. Tua é a glória, a palavra é doxa, que significa a impressão, a opinião e a imagem que se tem de alguém. Imagem essa que resulta em louvor, em honra e em glória. Perceba então que nós temos aqui uma confissão ao final dessa oração, uma confissão de que Deus tem todo o domínio, governo e autoridade. O Senhor tem toda a força, toda a capacidade e habilidade. Ao Senhor é devido todo louvor, toda honra e toda glória. Isso nos faz lembrar até do que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, no verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são dele, ou seja, ele tem o domínio, o governo, a autoridade. Por ele, por meio dele, porque ele tem o poder, ele tem a força, a capacidade, a habilidade. E para ele é todo louvor, para ele é toda honra, para ele é toda glória. E as nossas orações precisam refletir a nossa confissão, a nossa compreensão sobre isso, de que tudo é dele, por ele e para ele, de que dele é o reino, a autoridade, o governo, dele é o poder, a força, a capacidade, dele é a glória, o louvor, a honra e toda a adoração. Mais uma vez, Matthew Henry escreveu o seguinte: o louvor, que é exatamente o que acontece no final dessa oração, o louvor é a obra e a felicidade do céu. E todos aqueles que irão para o céu no futuro devem começar a se conscientizar sobre o céu agora. Meu irmão, minha irmã, nós vamos passar a eternidade louvando, adorando, bendizendo ao Senhor face a face. E é por isso que nós temos que começar a nos acostumar com isso hoje, nas nossas orações. Assim precisa ser cada oração minha, cada oração sua. As nossas orações, a nossa conversa com o Senhor precisa ser baseada nessas premissas, na premissa da paternidade, na premissa da santidade, no princípio eterno da soberania, da provisão de Deus, o perdão com o qual somos perdoados e que precisamos imitar o nosso Pai e exercer também esse perdão, o princípio, a verdade eterna da proteção dele sobre nós e o princípio, a verdade eterna da adoração, porque é por isso que eu e você existimos, para adorá-lo. Que todas as nossas orações não sejam palavras decoradas, memorizadas, meramente repetidas. Que todas as minhas e as suas orações sejam confissões
desses princípios, dessas verdades, independente das palavras que você e eu utilizamos ao orar ao Senhor. O importante é entender que Ele é nosso Pai, que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele nos provê, que Ele nos perdoa, que Ele nos protege, e a Ele sempre deve ser toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Foi assim, com essa consciência, com essa compreensão, que Jesus disse que nós devemos orar. Ele começa dizendo, Mateus capítulo 6, verso 9, portanto, vós orareis assim, dessa forma, entendendo esses princípios, entendendo essas verdades. Portanto, compreender e viver cada uma dessas verdades é um mandamento para mim, é um mandamento de Jesus para mim e para você. Que essas verdades e esses princípios possam arder no meu e no seu coração, possam permear todas as nossas orações, que jamais a nossa oração seja apenas e tão somente repetição de palavras bonitas e cultas, mecânicas, mas que todas as nossas orações sejam confissões de cada um desses princípios eternos, maravilhosos, que o próprio Filho nos ensinou acerca do nosso Pai. E então nós vamos orar nesse momento, encerrando esse tempo de reflexão, de estudo da Palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado e santo, é a Ti, ó Deus, que nós nos dirigimos nesse momento, entendendo toda a Tua grandeza, toda a Tua majestade, todo o Teu poder, reconhecendo toda a nossa dependência, toda a nossa necessidade de Ti em nossas vidas, ó Pai. É em nome do Teu Filho, que nos ensinou como orar a Ti, é em nome dEle que nos achegamos a Ti pedindo, ó Pai, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos do Teu ensino, precisamos da Tua direção, precisamos que o Teu Espírito Santo venha encher e transbordar as nossas vidas, que a nossa mente e o nosso coração sejam transformados pela compreensão desses princípios e verdades que vimos aqui ensinados por Teu Filho, e que essa compreensão gere em nós uma transformação, que sejamos verdadeiramente Teus filhos amados, falando contigo com todo amor, com toda reverência, com toda obediência, sim, mas também com todo amor e com toda a intimidade que o Teu Filho Jesus nos permite assim tratar contigo. Deus amado, que as nossas orações jamais sejam momentos apenas de falarmos daquilo que ouvimos e achamos bonito, que jamais as nossas orações sejam um tempo de repetirmos palavras escritas ou palavras ensinadas, mas que sejam sempre orações baseadas no nosso amor, na nossa submissão, na nossa dependência, na nossa adoração a Ti. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que tanto nos ensina, 5 versos tão conhecidos e tão repetidos, mas que nos trazem lições tão importantes, tão indispensáveis, tão profundas e eternas para nós. Obrigado por mais esse momento que tivemos de estudo da Tua palavra. Continua conosco no decorrer desse dia, continua conosco em toda a adoração que vamos Te prestar ainda hoje e sempre. É assim que nós pedimos e agradecemos, orando no nome do Teu Filho, nosso Salvador, que é Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Eu convido você a continuar conosco. Às 10h15 vai ser iniciada a transmissão do nosso culto de louvor e adoração a Deus. Participe também conosco desse momento e que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado por tudo aí, viu? Como é que você está? Bom te ver.